Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre VLAN, sobre segmentação da rede e protocolo 802.1q. Bom, nos nossos últimos vídeos a gente falou bastante sobre broadcast, sobre domínio de broadcast, né? Então, para quem não lembra, só para dar um exemplo, vamos imaginar que esse computador aqui envie uma mensagem de broadcast para a rede. O que vai acontecer? O switch, por padrão, ele vai mandar essa mensagem, né? Ele vai colocar essa mensagem para ser ouvida em todas as suas portas. Então, todos os computadores que estão nessa rede vão ouvir essa mensagem de broadcast. Agora, qual que é o problema com isso? Imagine que esse daqui seja um switch de, por exemplo, 48 portas e que esse switch também tenha 48 portas. O que vai acontecer? Imagine então que eu tenha 48 computadores aqui e 48 computadores aqui. Na hora que esse cara mandar uma mensagem de broadcast para esse switch, todos os computadores que estão ligados nesse switch vão ouvir essa mensagem. Inclusive, ela vai passar, né? Tá vendo que tem um cabo ligando os dois switches aqui, e essa mensagem também vai chegar nesses outros computadores. Da mesma forma, os computadores, todos eles sempre estão conversando, né? Sempre estão mandando mensagens uns para os outros. Então, esse computador aqui potencialmente vai ter que parar em algum momento 95 vezes para escutar o broadcast dos outros, né? Por quê? Além dele, eu vou ter então mais 95 computadores nessa rede. Todos eles podem estar mandando mensagens de broadcast. E cada vez que a placa de rede do computador recebe uma mensagem de broadcast, a CPU tem que dar uma parada no que está fazendo para ver se aquela mensagem é para o computador, para ver se ele tem que fazer alguma coisa com aquilo. Então é possível, nesse nosso exemplo, mais uma vez repito, que o computador potencialmente pare 95 vezes à medida que o tempo for passando para analisar essas mensagens de broadcast. Alguns fabricantes, como Cisco, colocam que 500 computadores numa mesma VLAN vai causar um problema, né? Seriam muitas mensagens de broadcast indo e vindo, e isso causaria um problema na rede. Outros fabricantes já estimam que 100, 200 computadores no mesmo domínio de broadcast já não é interessante. O fato é que você, como administrador de rede, vai ter que pensar, bom, qual que é o número bom de computadores no mesmo domínio de broadcast? Tá legal? E em cima dessa informação, então você vai criar VLANs. E o que faz a VLAN? A VLAN ela permite segmentar o domínio de broadcast. Então, no nosso exemplo aqui, eu criei, né, de forma fictícia duas VLANs. Né? Como é que você cria a VLAN? Você cria a VLAN mexendo na configuração do seu switch. Então, você tem que ter um switch gerenciável para estar fazendo isso. Legal? E então, o que você vai fazer? Nesse exemplo aqui, eu criei apenas duas VLANs. Vocês podem criar várias. Né? Então, eu tenho uma VLAN preta, que vamos supor que é a nossa VLAN 1, nossa LAN virtual 1, e tem os computadores azuis aqui que a gente então vai falar que eles estão na LAN virtual número 2. Então o que vai acontecer? Quando esse computador aqui enviar uma mensagem de broadcast, apenas os computadores que estão na mesma VLAN que ele, ou seja, na VLAN 1, vai receber, né? Só esses computadores irão receber essa mensagem de broadcast. Já os computadores azuis, eles não vão receber. Da mesma forma, quando um computador que estiver na VLAN 2 enviar uma mensagem de broadcast, né, apenas os computadores na VLAN azul, na VLAN número 2, vão receber essa mensagem. Esse computador aqui, então, no caso, ele já não vai receber essa mensagem de broadcast. Isso é interessante, entre outras coisas também, né, porque você consegue agrupar logicamente os usuários. Então vamos supor que isso aqui seja a rede de uma empresa. Né? Eu posso colocar na VLAN 1
por exemplo, os funcionários, né, que trabalham na área de marketing, né? Então, os caras da área de marketing vão ter acesso apenas aos computadores da área de marketing. E na VLAN 2, eu posso colocar, por exemplo, os caras do financeiro, né? Eles têm bastante informação confidencial, bastante informação que não é legal ser compartilhado com os outros, então eu isolo eles numa outra VLAN. Então isso ajuda a organizar a rede e também por motivo de segurança, né? Você estando numa VLAN diferente já dificulta um pouco o trabalho de um cara que queira fazer um acesso indevido a uma máquina da rede. Sempre que a gente fizer uma VLAN, a gente também vai fazer uma correlação dessa VLAN com subredes, a gente vai ver isso mais para frente, como é que funciona. E uma outra coisa bem interessante aí é poder trabalhar com QoS. A gente não vai abordar QoS nesse momento, mas é mais ou menos assim. QoS, você está dando prioridade a um determinado tráfego na rede. Então, um ótimo exemplo aqui seria VoIP, né? Aquele telefone IP que está bastante na moda hoje. Então, o que ia acontecer? O VoIP ele precisa ter prioridade, né? Porque você está conversando em tempo real, então você não pode ter picote, você não pode ter atraso, não é porque a rede está cheia que você não vai conseguir fazer as suas ligações. Então você poderia, por exemplo, criar uma VLAN só para colocar os telefones VoIP, só para colocar a sua telefonia VoIP na rede. Então você teria que fazer uma VLAN só para os seus telefones, e então você conseguiria dar prioridade para esses caras aí. Tá? Essas são algumas das utilidades aí da VLAN. E com certeza a VLAN é uma coisa que cada dia vai crescer mais, à medida que as redes vão crescendo, né, vão ficando de tamanho cada vez maior e maior, e cada vez mais a preocupação com organização e segurança. A VLAN então vai ser uma grande solução para esses problemas aí que a gente tem no dia a dia. Assim como nós temos vários protocolos, né, TCP, UDP, SNMP, papapá, a gente também tem um protocolo aí que a gente vai chamar de protocolo 802.1Q, né? E que protocolo é esse, né? Então imagina aqui na nossa rede, a gente tem então, continua aí com as duas redes, né? A VLAN 1 e a VLAN 2. E assim, lembra, isso aqui então eu havia mostrado aí algumas aulas atrás como é que era o frame, né? Como é que era o quadro. Beleza? Então aqui a gente tem o MAC address de destino, o MAC address de origem no cabeçalho, a gente tem as informações em si aqui no frame Ethernet, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, e a gente tem também um campo aqui que é aquele do checksum, né, que é aquele que vai verificar se tem erros aí ou não. Agora, se você olhou bem aqui, você percebeu que nós temos um cabo que liga um switch no outro, e esse cabo aqui, na verdade, ele recebe informação de todas as VLANs. Então, se eu criar 10 VLANs aqui nesse switch, a porta, né, vamos supor que eu tenha ligado nessa porta. Essa porta aqui que eu pintei de vermelho, ela vai receber informação das 10. Ela está em todas as VLANs, tá? A mesma forma aqui. E aí que entra esse protocolo aqui, tá? Uma das utilidades dele. Quando esse cara aqui, que está na VLAN 1, mandar uma mensagem, o que o switch vai fazer? Ele vai colocar essa tag aqui no meio do frame. E o que essa tag vai falar? Essa tag basicamente vai ter informação sobre QoS e vai definir e vai falar em qual rede, em qual VLAN, aliás, né, está esse computador. Então ele vai mandar essa tag. É um pouco mais complexo do que isso, mas ele vai falar, bom, esse cara aqui está na VLAN 1. E aí ele vai mandar para todas as portas que tem um computador na VLAN 1 e vai mandar também para esse cabo aqui que
pertence a todas as VLANs. Chegando aqui, o switch vai ler essa tag, vai falar, esse frame aqui está indo para os computadores que está na VLAN 1 e vai entregar os frames, né? O que vai acontecer? Quando ele for entregar, ele tira, né? Ele joga fora essa tag e entrega os frames, né? Entrega as informações sem essa tag para os computadores, porque os computadores não enxergam essa informação, né? E o interessante é que assim, nós temos um protocolo padrão para isso. Então essa porta aqui, alguns fabricantes chamam de porta tagueada, que é um nome bem estranho, né? Ou Target Port, por causa disso daqui, por causa dessa etiqueta que ele coloca aí no meio do frame. E essa porta também é muito conhecida como trunk, né? Que já seria um termo mais usado pela Cisco, mas que todo mundo adotou. Então, quando você fala porta trunk, você está se referindo a essa porta que pertence a todas as VLANs aí que tem nos dois switches. Tá legal? E o legal também é que, como esse aqui é um protocolo padrão, você pode utilizar switches de marcas diferentes para fazer isso, né? Então aqui eu posso ter um switch da HP e aqui um da Cisco que vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso ter aqui um switch, sei lá, gerenciável da Dell e aqui da marca X, e eles vão se conversar do mesmo jeito porque eu tenho esse protocolo padrão. Então eu posso criar VLANs aqui, a VLAN 1, por exemplo. Quando esse pacote ele estiver sendo enviado para esse outro micro, ele vai estar marcado, né? Ele vai ter uma tagzinha aqui, e essa tagzinha vai indicar para esse outro switch qual que é a VLAN para qual pertence essa informação. O switch vai ler, independente se for de outra marca ou não, e vai falar, esse pacote é para VLAN 1, então eu vou mandar para esse cara aqui, por exemplo. E antes dele fazer isso, sempre ele joga fora a tagzinha aqui. Beleza? Então, quando você vê esse protocolo aqui, você já sabe do que se trata. Tranquilo, pessoal? Muito bom, muito legal. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Agradeço vocês aí por estarem assistindo ao nosso vídeo. Também queria agradecer vocês aí por estarem se inscrevendo no nosso canal, por estar participando aí do nosso grupo no Facebook. Continuem prestigiando a gente. Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha. Se você gostou do canal, se inscreva. Divulgue a gente para os seus amigos. E quem tiver um Twitter pode estar seguindo a gente aí também no @BosonTreino. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.